Boa noite, pessoal. Começando mais uma live de quartas, o nosso espaço virtual do Centro Espírita Naím Monteiro de Castro, o nosso celeiro de luz. Que Jesus nos abençoe e que possamos unir os nossos corações a esse Mestre que nos ama tanto. E hoje vamos iniciar um tema bem atual e que, na verdade, tira de vez em quando a nossa paz, a nossa tranquilidade e que não conseguimos viver sem, que é o tema da saúde. E a saúde integral, não apenas a saúde física, né? É algo que transcende a materialidade e a saúde. E é exatamente isso que nós vamos conversar um pouquinho. Vamos ver o que Emmanuel, espírito amigo, espírito que trabalha pelo espiritismo, nos auxilia, nos ensina, e Joana de Ângeles também, mentora do nosso querido médium Divaldo Franco, que desencarnou há pouquíssimo tempo, e o que também ela nos vai apresentar a respeito da saúde. Espero que todos estejam muito bem e todos com muita saúde. Se não estiverem com muita saúde, com certeza vão, ao final dessa nossa live, estarão melhores, porque sabemos que os nossos amigos da espiritualidade maior, eles sempre nos visitam, tranquilizam e trazem o remédio necessário para os nossos corpos físicos, para o nosso corpo intermediário, que é o nosso perispírito, e para os nossos espíritos. Antes de começarmos a nossa introdução e depois a leitura de dois pequenos textos, vamos dar aquela olhadinha de sempre para ver quem está aqui conosco. Albertinho, tudo bom, Albertinho? Espero que você esteja muito bem. Aquele super beijo para a Ângela. Jesus abençoe o casal. Olá, Elizabeth. Muito boa noite. Que vocês também estejam muito bem. Tem um mosquitinho aqui me perturbando. Espero também que você esteja muito bem. Você e sua família, que Jesus ilumine todos vocês. Marisa, tudo bom, Marisa? Ótima noite para você, Marisa. Sempre com a gente aqui, né, Marisa? Que Jesus te abençoe, te ilumine. Oi, Laura. Ótima noite, Laura. Que Jesus também ilumine você. Hoje vamos falar um pouquinho sobre o livro que estamos adotando na quinta-feira à noite. Então, não vai ser muita novidade para a Laura, nem para a Elizabeth, e também para quem acompanha, nos acompanha na quinta-feira, né? Como o nosso querido amigo Sérgio. Ótima noite para você, tá, Laura? Que Jesus te ilumine. Socorro, minha querida Socorro! Espero que você esteja muito bem. Saudades de você. Não nos abandone, hein? De vez em quando dá uma passadinha lá no centro para dar um abraço nos amigos, tá? Que Jesus te abençoe e sua família. Olá, Palmira. Muito boa noite. Que Jesus te ilumine, Palmira. Você e sua família também. Obrigado por estar sempre conosco aqui, tá? Olá, Maria Terezinha. Muito obrigado também. Maria Terezinha está sempre com a gente. Obrigado mesmo, tá? E aquele beijo especial no seu neto. Que Jesus ilumine todos vocês. Sérgio, grande abraço, Sérgio. Que Jesus te ilumine. Saúde integral. Lembra, Joana? Isso mesmo, Albertinho. Olá, Denise. Muito boa noite. Que Jesus ilumine você também. Neia. Ótima noite, Neia. Nossa Senhora também ilumine você e sua família. Eu acho que já podemos iniciar, que as pessoas vão chegando devagarzinho. E aí podemos ir conversando na nossa introdução. Deixa eu mudar minha tela aqui. Então, o que nós conversamos na semana passada? Semana passada nós fizemos a leitura do capítulo do livro Nos Domínios da Mediunidade, psicografado por Chico Xavier, editado pelo Espírito André Luiz, naquela série de livros de André Luiz sobre a vida na espiritualidade, né? Esse livro em específico, eles trabalham o tema mediunidade,
né? E a série é a vida na espiritualidade. Mas nesse em específico é o tema mediunidade, onde eles visitam alguns centros espíritas, né? Para fazerem análises do que ocorre nessas reuniões. E ele cita, nesse capítulo em específico, é o capítulo que fala sobre desdobramento em serviço, ele vai falar sobre essa viagem astral, né, que comumente as pessoas chamam o desdobramento, que é o nosso espírito sair do corpo, né, mas a gente continua vivo, mas existe essa emancipação do nosso espírito, né, que, de maneira mais correta, é a emancipação da alma, porque vimos que quando o espírito está encarnado, por convenção, chama-se alma. E aí nós citamos lá que temos o espírito, somos nós o espírito, mas estamos usando um corpo físico. E entre o corpo físico e o espírito, existe um corpo astral chamado perispírito, que faz essa ligação, já que o espírito é imaterial e o corpo físico ele é totalmente material, não dá para fazer a ligação desses dois. Então precisa de algo intermediário, que os espíritos chamam de semimaterial, que é a natureza do perispírito. Mas vimos também que entre o corpo físico e o perispírito existe lá um outro, que é o tal do duplo etérico, que é uma camada energética que envolve, que na verdade o nosso corpo físico precisa justamente para animar, para vitalizar o nosso organismo, os nossos órgãos, tá bom? Então, o que eu fiz? Eu fiz um esqueminha aqui, justamente para a gente tentar entender isso um pouquinho melhor. Então, nós temos aqui o corpo físico, tá? Que é esse corpinho aqui, e ele está ligado ao duplo etérico, que eu coloquei a forma de uma bateria, justamente para a gente entender que é um corpo energético, né? É uma energia que vitaliza o corpo físico. E essa bateria, às vezes, vai descarregando, descarregando, e é muito importante, de alguma forma, a gente aprender a recarregar essas baterias. Justamente por quê? Porque senão a gente vai perdendo a nossa vitalidade. A prática, por exemplo, de receber passe, você vai numa casa espírita, recebe lá o passe, poxa, isso é uma forma ótima de recarregar a bateria, tá bom? E aí nós temos também o perispírito, como eu disse, é o corpo astral, esse corpo semimaterial. E no final de tudo, na verdade, quem nós somos realmente é o espírito. Eu coloquei essa energiazinha, por quê? Porque na verdade o espírito não tem forma, ele é imaterial. Então não dava para colocar um corpo ali, porque eu estaria induzindo todos a um erro. Então, na verdade, a gente coloca só uma luzinha, só para te dar a entender que existe, é algo individual, né? Mas ele não tem forma física. Então, quando a gente é médio, a gente vê algum espírito, é o quê? A gente não está vendo exatamente o espírito, a gente está vendo o corpo desse espírito, que é o perispírito. Tá bom? E aí vocês podem ver também que entre cada essas instâncias, eu coloquei uma setinha que vai numa direção e volta na outra direção. Por quê? Justamente porque o corpo físico ele vai influenciar o duplo etérico, que vai influenciar o perispírito, que vai influenciar o espírito. E o espírito voltando, tem setinha que volta, também influencia o perispírito, também influencia o duplo etérico e também influencia o corpo físico. E eu coloquei essa seta amarela aqui em cima, justamente para mostrar que a maior força vai na direção do espírito para o corpo físico. Então, o que na maioria das vezes é o gerador de tudo é o espírito, tá? Ele que tem essa mente vibrante e que a partir desse pensamento, dessa capacidade específica do espírito que é pensar, ele vai fazer alterações em todos os outros corpos. Mas, ao mesmo tempo, também existem influências que vão do corpo físico até o espírito. São mais fracas, mas também existem. Então vamos pensar que nós, como espírito, nós somos o indivíduo.
Então, a cada segundo que passa, esse espírito está aprendendo, seja no corpo físico, seja no mundo espiritual, quando estivermos desencarnados. A gente está sempre aprendendo, tá bom? E acumulando aprendizado. A gente não perde nada, a gente sempre acumula. E sempre vai corrigindo os erros. Não tem um caminho de volta. Na hora que a gente aprende, por exemplo, a andar de bicicleta, dando um exemplo bobo, a gente nunca mais esquece. Então, na hora que a gente consegue domar realmente, por exemplo, a nossa impaciência, viramos seres pacientes, não vamos regredir jamais. O problema é muito difícil domar 100% a paciência. Então, sempre vamos dar tropeções. Por quê? Porque é muito possível. Mas, por exemplo, Jesus, que chegou num último patamar, que aprendeu tudo, ele não chega mais um momento onde ele tem essas quedas comuns como nós temos, tá bom? Então, nós somos um indivíduo, temos a nossa individualidade, e que é o espírito. Mas nós temos a nossa personalidade, que é o retrato atual desse espírito. O nosso retrato atual, o nosso espírito está o quê? Encarnado. Então, a nossa personalidade é também, nesse momento, o nosso estado atual, esse retrato atual, e cada um tem a sua personalidade. Então, vamos pegar, por exemplo, eu nesta vida. Eu sou homem, Rio de Janeiro, né? Tenho minha profissão, sou empresário, blá 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 blá. Essa é a minha personalidade aqui. Mas quem controla essa minha personalidade é a minha individualidade. Então vamos supor que na vida passada eu fosse uma japonesa, né? De preferência não uma japonesa de 1,93 m como eu tenho hoje em dia, né? Então uma japonesa baixinha. Eu ia ter uma outra personalidade. Eu seria uma mulher. Imagina, eu moro lá em Tóquio, tenho uma cultura completamente diferente da cultura do Rio de Janeiro, mas a minha individualidade é a mesma. Por mais que a minha personalidade fosse diferente, a minha individualidade é a mesma. Então vamos supor que eu seja uma pessoa muito irritadiça, né? Estou sempre muito irritado, explodindo com todo mundo. Nesta vida, eu sou assim. Na vida passada, apesar da minha personalidade ser diferente, uma mulher, uma sociedade muito machista, eu ia ter também essa personalidade, essa minha individualidade influenciando na minha personalidade. Só que provavelmente, pelo fato da sociedade ser muito machista, ia acabar dando uma moldada, uma segurada nessas minhas explosões de raiva, tá bom? Mas está lá dentro. E aí, se eu não aprendi com toda essa força externa a domar isso, eu mudo de personalidade, agora estou na posição de homem, onde eu posso, de repente, falar. Imagina agora, eu tenho 1,93 m. Antes eu era uma mulher pequenininha, frágil, agora eu sou um homem de 1,93 m. Se eu sou muito raivoso, eu tenho muito mais chance de colocar para fora esse meu desequilíbrio, tá bom? Porque a individualidade vai carregando isso. Mas como lá na vida passada acabou me cerceando, eu acabei sendo educado na marra, porque eu não poderia falar tudo que eu estava com vontade, justamente porque uma mulher pequenininha, frágil, e numa sociedade muito machista, às vezes isso serve para domar o meu espírito. E aí a minha individualidade vai modificando de acordo também com a minha personalidade. E aí hoje, nesta vida, eu já venho muito menos explosivo, por quê? Porque numa vida passada tudo caminhou para me moldar, para me educar, tá bom? Qual a melhor maneira de educarmos um espírito? A evangelho-terapia. Não é uma sociedade machista, não é um corpo físico frágil, é a gente entender, raciocinar, sentir a importância do amor, do perdão, da compreensão, porque aí não é uma força externa que está nos transformando,
mas uma força interna. Somos nós mesmos, porque o nosso livre-arbítrio está nos conduzindo a essa posição mais nobre de pensamento. Ok? Então, o nosso corpo físico, a nossa personalidade, ela vai influenciar o nosso espírito, mas a melhor maneira é o nosso espírito, por conta própria, se modificar, ok? E, por tabela, vai modificando, vai reequilibrando todas essas instâncias que estão para trás. Então, eu podia ser, numa vida passada, uma japonesa linda, linda de morrer. Maravilhosa. Aquelas mulheres que você olha assim, nossa, que fisionomia tranquila. Mas lá dentro de mim tem uma bomba, porque, como eu disse, eu tenho diversos defeitos. Eu só não coloco para fora, só não transpareço. Eu vou dormir quando eu sair do corpo, muito provavelmente o meu corpo perispiritual vai estar bem diferente do nosso corpo físico. Por quê? Porque o corpo perispiritual é um reflexo realmente da nossa individualidade e não é um reflexo do nosso corpo físico. Ao mesmo tempo, por exemplo, pessoas que são esteticamente feias, muitas das vezes, quando sai do corpo, a alma, o perispírito é belíssimo, é belíssimo. É interessantíssimo isso. Eu já tive a oportunidade, né? Graças a Deus eu nunca me olhei no espelho quando eu saio do meu corpo. Mas eu já tive a oportunidade de encontrar pessoas que eu conheço aqui no plano físico e que esteticamente não são das pessoas mais bonitas, mais privilegiadas. E ao encontrar essas pessoas no plano físico, no plano extrafísico, desculpa, no plano espiritual, nesses meus momentos de desprendimento, é uma beleza, eu não consigo explicar. É a mesma pessoa, eu sei que é a pessoa, mas é algo tão bonito, né? É bem interessante isso. E o inverso também. Quantas vezes já encontrei pessoas belíssimas e que você leva até um susto pela forma, eu não vou dizer animalesca, mas é uma forma assim muito conturbada, muito deteriorada do corpo perispiritual. Por quê? Porque esse nosso corpo perispiritual é um reflexo da nossa mente, do nosso estado de espírito, ok? E fazendo essa análise, toda vez que nós, como espírito, estamos desequilibrados, nós vamos, como a gente viu isso, vamos desequilibrar o nosso perispírito. E que vai desequilibrar o nosso corpo físico. Está tudo muito interligado. Não é imediato. Mas imagina você, durante 6 meses, ficar guardando rancor em relação a alguém. Mágoa, ressentimento. Agora imagina você, durante 6 anos, ficar guardando rancor, ressentimento. Imagina você durante 60 anos. Imagina você durante 600 anos, porque às vezes nós temos um ressentimento que vem de vidas lá atrás, vidas passadas. Então é claro que isso vai desequilibrar por tabela o nosso perispírito e vai trazer doenças no nosso corpo físico. A gente vai ao médico? Temos que ir ao médico. Vamos tomar remédio? Imagina que você está com uma dor crônica de estômago, aquela dor que você sente quando você se aborrece enorme. Você tem que tomar remédio, você tem que ir num gastro, tomar remédio. Mas o ideal é que não fique somente no remédio, que a gente modifique a origem, que é a nossa mente, que é o nosso espírito. Ao mesmo tempo, quantas vezes a gente vai na casa espírita, chega lá para tomar o passe, o nosso corpo está direitinho, mas os espíritos conseguem ver o nosso corpo perispiritual e percebem que ele está muito deteriorado. É como se no estômago perispiritual estivesse lá uma grande úlcera e que em breve isso vai explodir no corpo físico. Eles vão dar o passe, vão tentar fazer as cirurgias no plano espiritual para nos ajudar,
Repara, nós não estamos falando mais do corpo físico, estamos falando desse intermediário, que é o perispírito. Eles vão trabalhar nesse corpo intermediário. Curou. O nosso corpo físico não apresenta nenhuma doença, não vai apresentar nenhuma doença. Mas se nós não transformarmos a nossa mente, o nosso pensamento, acabar com o ressentimento, com a mágoa, com o ódio, com as frustrações, com os desequilíbrios, não adianta. Vai ser toda semana uma cirurgia no nosso perispírito, um passe maravilhoso, uma reposição de energia, que vai, uma hora, chegar no nosso corpo físico. Então, por isso que o mais importante de tudo é a famosa evangelioterapia. É olhar assim, Jesus, o que você nos ensinou há 2000 anos? Reconcilia-te com o teu desafeto. Perdoa 70 vezes. Entendeu? A gente precisa muito dessa base moral que Jesus nos apresentou há 2000 anos, se quisermos almejar a nossa tão sonhada saúde integral. Maleco, eu perdoo, eu não tenho inimigos, eu não tenho isso, eu tenho uma vida maravilhosa e minha vida física, material é muito complicada. Eu tenho uma saúde muito frágil. Sim, às vezes nós temos provas e às vezes nós temos expiações, que são diferentes. O que são as expiações? São os ajustes de erros que cometemos em vidas passadas. Então, vamos supor que numa vida passada eu tenho tentado suicídio e destruir o meu estômago porque eu tomei um veneno. Isso vai vir comigo. Isso vem com a gente, nos acompanha, até a gente conseguir vencer realmente esses delitos do passado. E nesta vida, por questões de expiação, de reajuste dos nossos erros do passado, nós vamos carregar esse problema físico, tá bom? Mas nem sempre os nossos problemas físicos têm origem em vidas passadas. Às vezes nós pedimos no plano espiritual, meu Deus, olha só, que eu possa vir com essa fragilidade aqui no organismo, porque com isso eu vou sempre buscar uma leitura edificante, um equilíbrio mental, porque eu sei que quando eu tenho 100% de saúde, eu geralmente esqueço das questões metafísicas, das questões espirituais. E aí, por precaução, a gente vem com uma saúde debilitada, justamente para dar aquela freadinha nos nossos ímpetos de desequilíbrio, de desvios. E tem um outro nível ainda mais nobre, quando a gente pede uma doença, justamente porque nesta doença nós vamos ajudar a sociedade como um todo, a coletividade. Já contei essa história aqui, né? No plano espiritual, um espírito muito nobre pediu para o mentor se nesta próxima encarnação ele estava desencarnado e estava planejando a reencarnação dele. Se nesta vida próxima, na carne, ele teria condições de abrir uma casa para ajudar, socorrer pessoas com deficiência visual, os famosos cegos. O mentor disse que ele tinha todas as condições, mas sugeriu: por que você não vem com uma deficiência visual? Porque aí você vai ajudar sabendo exatamente o que eles necessitam. Vai ser muito mais proveitoso. Ele, perfeito. E aí, nós de fora vamos ver um deficiente visual e vamos dizer: nossa, esse aí está pagando coisas do passado. Porque o espírita gosta de criar essas relações de causa e efeito. E não está pagando nada, simplesmente ele está vindo com uma prova para colher no futuro, ajudar muitas pessoas e colher no futuro mais aprendizado ainda. Então, quando olharmos as nossas deficiências físicas, não vamos tentar saber se é prova, se é expiação, se estamos pagando, se vamos colher no futuro. Não é esse
o objetivo das nossas doenças, das nossas fragilidades físicas. O objetivo é sempre nos aproximar de Deus, nos preparar. Então sei que é difícil, mas vamos agradecer a Deus as dificuldades, porque a doença faz parte da cura, a dor faz parte do tratamento. E Deus sabe exatamente a dosagem desse remédio e o quanto isso vai ser importante para todos nós no futuro. Imagina alguém fratura o braço, quebra o braço e não quer colocar o gesso. Por quê? Porque eu vou perder a mobilidade, porque vai coçar, porque no verão vai ficar quente e a gente fica com o braço fraturado porque somos rebeldes. E é mais ou menos isso que acontece em relação às nossas doenças. Nós não queremos, mas esquecemos que essa doença, assim como colocar um gesso, faz parte do tratamento. E o tratamento não é físico. A gente vive utilizando um corpo físico, mas somos muito mais do que um corpo físico. Nós somos o espírito. E o tratamento verdadeiro é o tratamento do espírito, da nossa individualidade. Porque quando desencarnarmos, vamos deixar o nosso corpo físico para trás. Vamos deixar o nosso duplo etérico para trás. Isso tudo fica. Quem continua é o espírito e o perispírito. E é isso que nós precisamos tratar. Principalmente o nosso espírito, a nossa moralização, através da evangelioterapia. Jesus não veio à toa há 2000 anos. Ele veio com um propósito muito nobre, que é nos moralizar e nos oferecer a saúde integral. Dito isso, eu acho que podemos iniciar a primeira leitura. Deixa eu colocar aqui o nome direitinho. Deixa eu ver se apareceu. O nome do livro é Pensamento e Vida, do Chico Xavier e Emmanuel. Capítulo 14, Corpo. Abstendo-nos de qualquer digressão científica, porquanto os livros técnicos de educação usual são suficientemente esclarecedores no que se reporta aos aspectos exteriores do corpo humano, lembremo-nos de que o espírito, inquilino dono da casa física, lhe preside a formação e a sustentação. Então, é o espírito que vai moldar o nosso corpo físico, consciente ou inconscientemente, desde a hora primeira da organização fetal. Não obstante, quase sempre sob os cuidados protetores de mensageiros da providência divina. Tá? Então, é o espírito que é o inquilino da nossa casa física, trazendo consigo mesmo a soma dos reflexos bons e menos bons do que é portador, segundo a colheita de méritos e prejuízos que semeou para si mesmo no solo do tempo, o espírito incorpora aos moldes reduzidos do próprio ser as células do equipamento humano, associando-as à própria vida desde a vesícula germinal. Então, o espírito vai incorporar todas as células. E quando as células vão crescendo, se multiplicando, elas vão refletindo o equilíbrio do espírito. Daí a gente consegue já perceber tantos problemas físicos que vão aparecendo. Não é ao acaso, é porque o corpo físico reflete o corpo espiritual, que reflete o espírito. Amparado no colo materno, estrutura-se-lhe o corpo mediante as células referidas, que, em se multiplicando ao redor da matriz espiritual, como a limalha de ferro sobre o ímã, formam, a princípio, os folhetos blastodérmicos, de que se derivam o tubo intestinal, o tubo nervoso, o tecido cutâneo, os ossos, os músculos, os vasos.
Então, tudo vai se formando através do espírito e ao redor dele. Em breve, atendendo ao desenvolvimento espontâneo, acha-se o espírito materializado na arena física. Então, ele encarnou. Né? O primeiro processo é a união do espermatozoide com o óvulo. Ali já é o passo número 1. E aí as células vão se multiplicando e vai formando o corpo físico e ele vai se materializando, vamos dizer assim. Manifestando-se pelo veículo carnal que o exprime. Esse veículo, o corpo físico, constituído por bilhões de células ou individuações microscópicas que se ajustam aos tecidos sutis da alma, partilhando-lhes a natureza eletromagnética, lembra uma oficina complexa, formada de bilhões de motores infinitesimais, movidos por oscilações eletromagnéticas em comprimento de onda específica, emitindo irradiações próprias e assimilando as irradiações do plano em que se encontram. Tudo sob o comando de um único diretor, a mente. Então ele está construindo essa ideia, né? Que o espírito, com a sua mente, com o seu pensamento, é que vai moldando tudo. Desde a fase embrionária do instrumento e que se manifestará no mundo, o espírito nele plasma os reflexos que lhe são próprios. Então, desde o primeiro momentinho, o espírito vai plasmar a sua individualidade, os reflexos que são próprios. Criaturas existem tão conturbadas ali em túmulo, com os problemas decorrentes do suicídio e do homicídio, da delinquência e da viciação, que trazidas ao renascimento demonstram, de imediato, os mais dolorosos desequilíbrios, pela disfunção vibratória que os cataloga nos quadros da patologia celular. Então, nós temos um passado que nem sempre é o passado mais nobre, ou temos uma história que vai fazer com que a nossa vida, a nossa personalidade nesta encarnação tenha algumas questões bem específicas. Mas existe sempre uma causa. Nós não podemos achar, foi o acaso, que Deus é esse? Não vamos culpar Deus. Vamos compreender que tudo é um reflexo da nossa história pregressa. As enfermidades congênitas, aquelas que vêm com a gente, né, seja hereditária, seja através de alguma coisa que aconteceu na gravidez, nada mais são que reflexos da posição infeliz a que nos conduzimos no pretérito próximo, reclamando-nos a internação na esfera física, às vezes por prazo curto, para tratamento da desarmonia interior em que fomos comprometidos. E às vezes acontece isso, né? Rapidinho a criança vem, nasceu e tem um problema e acaba desencarnando. Um prazo curto. Surgem, porém, outras cambiantes variações dos reflexos do passado na existência do corpo. Causas amargas de mutilações e doenças são guardadas na profundez de nosso campo espiritual, como sementes de agressivo espinheiro que nós mesmos acalentávamos, no obscuro terreno da culpa disfarçada e dos remorsos ocultos. São plantações de tempo certo que a lei de ação e reação governa, vigilante com segurança e precisão. Então, às vezes, a culpa, o remorso, o ódio também vem de vidas passadas com essa. E o que vocês acham que o nosso corpo vai refletir? Vai refletir esse desequilíbrio. É por isso que muitas vezes, consoante os programas traçados antes do berço, na pauta da dívida e do resgate, a criatura é visitada por estranhas provações, em plena prosperidade material ou por desastres fisiológicos de comovente expressão, quando mais irradiante se lhe mostra a saúde. Então, às vezes, nós, em plena forma física, estamos ótimos, materialmente falando, tudo dando certo, mas vem uma doença avassaladora. Por quê? Porque existe lá uma bomba relógio dentro da gente. E a gente, infelizmente, não aprendeu a desarmar. Nós geralmente alimentamos ainda mais, botamos mais combustível nesta bomba relógio, que foram os nossos delitos do passado e que deixamos por debaixo do tapete. E eles se apresentam como? Através de doenças. Assim,
É muito importante, como falamos ali no início, a evangelioterapia, porque de alguma maneira vamos desarmando essas bombas. Ah, quer dizer que nós não vamos ter doença nenhuma. Não é isso. Porque, como eu disse, a doença faz parte do tratamento. A dor faz parte da cura. Mas podemos diminuir os efeitos. E isso é muito sério. Contudo, é imperioso lembrar que reflexos geram reflexos e que não há pagamento sem justos atenuantes, quando o devedor se revela amigo da solução dos próprios débitos. Olha o que ele está falando. A prática do bem, simples e infatigável, pode modificar a rota do destino, de vez que o pensamento claro e correto com ação edificante interfere nas funções celulares, tanto quanto nos eventos humanos, atraindo em nosso favor, por nosso reflexo melhorado e mais nobre, amparo, luz e apoio, segundo a lei do auxílio. Então, não vamos negligenciar a nossa saúde física, principalmente nos afastando do bem, do equilíbrio moral, porque é um reflexo. Também a doença é um reflexo do nosso desequilíbrio mental. Isso quem nos disse foi Emmanuel, não sou eu, hein? E eu trouxe também um outro texto agora de Joana de Ângeles, do livro Saúde e Consciência, que é maravilhoso e que vale a pena a leitura. Vamos lá. Ela começa assim: a vitalidade divina se derrama sobre mim e auro-a em excelente disposição emocional. E o que é essa vitalidade divina? Toda essa bênção que existe na natureza, nesse hálito de Deus que nos toca diariamente. Liberto-me das cargas tóxicas do desgaste psicológico, mágoas, ódios, ciúmes, vinganças, invejas, amarguras. Tudo isso que descarrega as nossas melhores energias, as nossas melhores intenções. Nós precisamos libertar a nossa alma disso. Sou de procedência saudável. A doença é acidente de percurso que me não impede a marcha. Todos nós somos saudáveis. A doença é acidente de percurso. Sadio e confiante avanço, vitalizado pelo hálito da fonte geradora de vida. E como também absorver esse hálito divino? Através do passe. Precisamos buscar, seja numa casa espírita, seja numa igreja messiânica, não tem o jorei. Ah, dentro de uma igreja católica, a gente vai lá comungar, aquela hóstia vai trazer também uma energia maravilhosa. Precisamos ter ótimas intenções, fé. Jesus nos dizia: vai, a sua fé lhe curou. Depende da gente. Ah, mas eu não confio no passista, eu não confio no padre, eu não confio. Quem nos cura é a nossa fé. Jesus nos ensinou isso. Então, quando for sentar para receber o passe, não interessa quem esteja ali na frente. O que mais interessa é o quanto nós estamos acreditando nisso. O quanto nós estamos buscando a nossa melhora física e principalmente a nossa melhora espiritual. A bênção da saúde. A saúde resulta de vários fatores que se conjugam em prol da harmonia psicofísica da criatura humana. São vários fatores. Procedente do espírito, a energia elabora as células e sustenta-as no ministério da vida física, assim atendendo à finalidade a que se destinam. Então, procedente do espírito, mais uma vez, ela corrobora o que Emmanuel falou, que tudo vem do espírito, irradiando-se através do perispírito, que é o corpo astral desse espírito, fomenta a preservação do patrimônio somático, o corpo físico, né? Somático é o corpo físico, ao qual oferece resistência
contra os agentes destrutivos, em cuja agressão se engalfinha em luta sem cessar. Quando essas forças se desorganizam, que forças? As forças do espírito, do ser pensante, aqueles invasores microbianos vencem a batalha e instalam-se, dando origem e curso às enfermidades. Quando a gente vai ao médico e, não, porque a sua imunidade caiu, é isso. Tem gente que vai ter contato com diversos vírus, diversas bactérias e não vai desenvolver nenhuma doença. E outros vão desenvolver todas, justamente porque estão com a imunidade baixa. E nós precisamos justamente fortalecer o nosso espírito, porque assim fortalecemos a nossa imunidade. Na área dos fenômenos emocionais e psíquicos, face à delicada engrenagem do aparelho pelos quais se expressam, a incidência da onda energética do espírito nesses tecidos sutis responde pelo desequilíbrio mais grave, se tornando a questão dos desconcertos e aflições alienantes. E aí ela já começa a sair daquela pegada de Emmanuel, mais do corpo físico, e começa a falar do nosso corpo mental, da nossa mente, do nosso equilíbrio psíquico. E precisamos ter muito cuidado, principalmente hoje em dia, porque hoje em dia parece que está mais fácil ainda entrarmos em depressão, síndrome do pânico, né? Vazios existenciais, buscar uma leitura edificante, buscar o trabalho no bem. Isso tudo nos protege, nos blinda. Nesse capítulo, as estruturas profundas do ser, abaladas pelas descargas mentais perniciosas, além dos desarranjos que provocam, facultam, permitem a sintonia com outros espíritos perturbadores e negativos, que se homiziam nos campos psíquicos, produzindo infelizes obsessões. Então, quando nós estamos com a cabeça vazia, de acordo com o ditado popular, abrimos as portas para a oficina do demônio. A nossa cabeça tem que estar sempre produtiva, ativa, principalmente focada no bem. Eu fico imaginando um espírito obsessor, um espírito desencarnado querendo fazer algum mal, e você, antes de dormir, pega um livro bom, uma leitura edificante, faz uma oração com muita fé, com muito desejo de transformação íntima, o quanto esse espírito vai receber também e vai se enfraquecer no seu propósito de maldade. Agora, se nós sintonizamos com ele, é um prato feito. Por quê? Porque a gente vai estar alimentando, através do nosso entulho mental, essa simbiose. E nós não podemos, nós precisamos romper esses laços. E somos nós que aqui estamos lendo, procurando, tentando transformação íntima, nós temos que dar o primeiro passo. Onde é que eu parei? A preservação da saúde exige cuidados preventivos constantes e terapêuticos permanentes, pela excelência de que se reveste, para as conquistas a que está destinada durante a reencarnação. Prevenção e terapia. Diante das inumeráveis patologias que atribulam o ser humano, a manutenção do equilíbrio psíquico e emocional é de fundamental importância para a sustentação da saúde. Desse modo, visualiza-te sempre saudável e cultiva os pensamentos otimistas, alicerçado no amor, na ação dignificante, na esperança. Nós precisamos criar esse hábito. Mas eu não consigo, eu sou fraco, eu tenho uma tendência a ter depressão. Lógico que todo mundo tem uma dificuldade, né? Mas quando a gente já começa assim, eu não consigo, a gente já vê, fala assim, meu Deus, não vai dar certo. A gente pode ver, eu tenho dificuldades, eu sou fraco, mas eu vou tentar. Eu sei que é muito difícil, mas eu vou tentar. Mas começar como?
primeiro lugar, uma boa terapia. Tem tantos psicólogos bons, tantos psiquiatras bons, remédios que podem ser utilizados para ajudar nesse combate. Uma modificação do pensamento. Ah, eu adoro a live, tá, mas eu não sou espírita, eu vou na minha igreja. Maravilhoso. Tem que ir com muita fé. Sentar lá, como se ajoelhar e fizer a sua oração. Eleva o pensamento a Jesus. Peça para que ele toque a sua alma, que você consiga vislumbrar a saúde que te espera. E quando a gente cria essa meta, nós temos mais forças. Mas quando nós não criamos uma meta, a gente não sabe nem para onde a gente está indo. E todos nós temos esse objetivo comum, que é a saúde, que é a alegria, a felicidade, a perfeição. Vamos criar metas, e metas factíveis, não metas impossíveis. Qual é a minha meta de amanhã? Levantar. Só isso. Às vezes a pessoa não consegue sair da cama. Eu vou tentar levantar. Isso já é um primeiro passo. E não se culpar, porque às vezes é mais forte realmente buscar ajuda, jamais desistir, olhar para a própria existência e falar: ah, eu fali, eu não sou nada. Não. Se a gente continua aqui vivo, é porque existe um propósito. Estamos vencendo, apesar de ser difícil demais. Mas já parou para pensar que tanta gente ficou pelo caminho, infelizmente, porque desistiu? Se nós não desistimos, é porque estamos vencendo. Essa é a nossa meta, às vezes, não desistir. E é isso que precisamos, ter a certeza. Diante das inumeráveis patologias que atribulam o ser humano, a manutenção do equilíbrio psíquico e emocional é de fundamental importância para a sustentação da saúde. Desse modo, visualiza-te sempre saudável, já falamos. Liberta-te de todo entulho mental que te pode constituir fonte de intoxicação e estímulo às vidas microbianas perturbadoras, conservando-te em paz íntima. Nosso lixo mental, a gente precisa jogar isso fora. Se a enfermidade te visita, aproveita-lhe a presença para reflexões valiosas em torno do comportamento e da reprogramação das atividades. A doença faz parte da cura, a dor faz parte do tratamento. Precisamos, de alguma maneira, compreender, olhar de maneira sóbria as dificuldades e justamente tirar o melhor dessa situação. Pensa na saúde e deseja ardentemente, sem imposição, sem pressão, mas com nobre intenção. Isso é muito importante. Ah, eu preciso vencer, eu preciso ter saúde. Calma, vamos devagar. Um passo, devagarzinho. É mais importante do que grandes saltos que às vezes a gente já cai deitado do outro lado. Planeja-te saudável e útil, antevendo-te recuperado e operoso no convívio familiar e social, como instrumento valioso da comunidade. Planejamento. Vincula-te à fonte generosa. Ela bota fonte generosa com letra maiúscula. A gente está falando de Deus, de onde promanam todas as forças e áureos recursos necessários ao reequilíbrio. Reabastece o departamento mental com pensamentos de paz, de compaixão, de solidariedade, de perdão, de ternura, envolvendo-te emocionalmente com a vida, de forma a te sentires nela integrado, consciente e feliz. Buscando ajuda, como eu disse, em primeiro lugar, terapia, psicólogo, psiquiatra, um remédio se for o caso. E é muito importante que, junto dessas terapias, as terapias que são mais óbvias, que tratam diretamente o nosso corpo físico e o nossa primeira instância mental, precisamos de um apoio espiritual, um passe, uma água fluidificada, reabastecer a nossa energia, o nosso duplo etérico,
Às vezes estamos lá com a nossa bateria muito descarregada. Atividade física, às vezes a atividade física é extremamente importante. Faz com que a gente coloque a bateria para funcionar e ela recarrega automaticamente. Tem diversas maneiras que a gente pode utilizar para reequilibrar. Reabastece o departamento mental com pensamento de paz, de compaixão. Doença, em qualquer circunstância, é prova abençoada, exceto quando mutiladora, alienante, limitadora, constitui expiação oportuna de que as soberanas leis se utilizam para promover os calcetas que, de alguma forma, somos quase todos nós. Então a gente precisa ser amigo das nossas doenças, compreendê-las. Saudável, aproveita o ensejo para te preservares, produzindo mais e melhor. Enfermo, agradece a Deus e amplia os horizontes mentais no amor para te recuperares hoje ou mais tarde, seguindo adiante em paz e confiança. Pessoal, a gente acha que às vezes ter saúde é fácil, né? Às vezes a gente faz o check-up, tá tudo certinho, tudo maravilhoso, mas esquece que a nossa mente está cheia de lixo, que os nossos pensamentos estão cheios de desequilíbrio. Precisamos ter uma mente sã e um corpo são. Somos muito mais do que um corpo físico. Somos também um espírito. E precisamos, nessa linha de existência, buscar o equilíbrio em todas as instâncias. Ok? Dito isso, chegando ao final da nossa breve live, vamos fazer uma prece buscando a ajuda dos bons amigos da espiritualidade que com certeza estão em nossos lares. Eu fico sempre imaginando a dádiva que é participar dessa oração em conjunto, desse grupo que nós criamos, que os espíritos permitiram que todos nós, aqui encarnados e tantos desencarnados, permitiram que a nossa casa produzisse isso. Então vamos agradecer a oportunidade de receber tanta ajuda, tanto amparo, tanto companheirismo, tanto consolo em nossas almas, tanta saúde. Somos privilegiados. Então, como de costume, aquele nosso copinho d'água, sabendo que a água é um líquido ideal para absorver as energias que vêm do alto, e os espíritos com certeza vão colocar o remédio específico para cada uma das nossas dificuldades. E basta não apenas a gente beber, mas que a gente siga também as recomendações médicas. E hoje ouvimos tantas recomendações: perdoar, amar, compreender, agir com compaixão. São tantas recomendações que há 2000 anos o médico dos médicos, o médico das almas, que é Jesus, veio nos apresentar. Vamos lá fazer a nossa prece. Como de costume, então, vamos fechar os nossos olhos e vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, o médico que atua não apenas nas nossas vidas, mas atua na saúde do planeta, trazendo o reequilíbrio à psicosfera do globo, que é tão importante também, porque vivemos como os peixes dentro deste grande aquário, e numa água poluída, os peixes sucumbem. Obrigado, Jesus.
Só temos o que agradecer a Ti. Que possamos transformar as nossas vidas, modificando as emoções que nos norteiam. Onde houver ódio, como o nosso querido Francisco de Assis nos ensinou, que possamos vivenciar o amor. Onde houver discórdia, que possamos vivenciar, por exemplo, a união. São tantos os seus ensinamentos, mas tão complicados são as ações, porque precisamos mergulhar no nosso íntimo e domar a nossa individualidade, que ainda é o homem velho de outrora. Mas nesta vida, Senhor, sabemos que surge uma nova personalidade que vai modificar profundamente o indivíduo espiritual. E assim, Senhor, pedimos a Ti a compreensão necessária de quem nós fomos, quem nós somos e quem queremos ser. E através desta meta, de acordo com a Tua vontade, a Tua permissão, possamos, com as nossas próprias pernas, vencer esses desafios. Obrigado, Senhor, e que nossos lares, visitados pelos amigos da espiritualidade, pela falange dos médicos de Dr. Bezerra de Menezes, operem milagres nos nossos corpos físicos, nos nossos perispíritos e ajudem na transformação do nosso espírito. Assim seja, Senhor. Muito obrigado, pessoal. Com certeza fomos visitados por grandes amigos da espiritualidade, médicos que nos conhecem, que cuidam das nossas dores, amenizando os sintomas há tantos e tantos anos. Vamos permitir que eles voltem, vamos permitir que eles continuem operando esses milagres em nossas vidas. Depende apenas de nós. Fiquemos com Jesus, fiquemos com Maria Santíssima e, acima de tudo, fiquemos com Deus Pai. Até semana que vem, e que Bezerra de Menezes continue em nossos lares, nos ajudando. Até semana que vem, pessoal. Muito obrigado a todos. Ótima noite.